partir de hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema que são as propriedades dos materiais. Só que eu quero fazer um tema de propriedades dos materiais dividido em vários capítulos, dividido em várias edições. Hoje eu gostaria de falar a respeito da relação das propriedades dos materiais com uma questão clínica muito corriqueira, muito do dia a dia, que é o ajuste oclusal. Então, quando a gente vai falar com os alunos a respeito de propriedades dos materiais, ou nos nossos cursos, em que a gente entra no tema de propriedades, falta esse link com a realidade, né? Muitas vezes a gente fica muito no teórico, né? Naquela coisa meio de livro de materiais. O objetivo, então, dessa série que começa hoje é trazer para exemplos clínicos. Então, eu vou começar falando a respeito de força, tensão, relacionado a uma questão do ajuste oclusal. Então, quando a gente está na clínica, existe o término do nosso procedimento restaurador, existe o fim do procedimento restaurador, onde você faz um ajuste da oclusão do paciente, né? Esse ajuste oclusal, muitas vezes ele é renegado, ele é deixado de lado, né? Alguns profissionais falam assim, fecha a boca, vê se está alto, se não está alto, está legal, o paciente fala, estou sentindo que está bom, ou está só um pouquinho alto, depois eu acostumo, e o dentista fala, então tá bom, né? Pela questão do tempo, acaba liberando o paciente vai embora com aquela restauração alta mesmo, e acostumar até ele vai mesmo. A questão é que isso tem uma consequência, né? Deixar essa restauração alta tem uma consequência. Então, para trazer as propriedades dos materiais e falar com vocês um pouquinho a respeito de força e de tensão, que ocorre nos nossos dentes e nas nossas restaurações, eu trouxe esse exemplo. Então, quando a gente fala a respeito de força, primeiramente, a gente vai pensar que a força de uma mordida, né? A força de uma mordida de um ser humano, ela vai estar por volta de 30, 40 quilos de força. Por um efeito de comparação aí, a mordida no mundo animal mais forte que existe é a do crocodilo, que chega até 1.500 quilos de força, né? 1,5 toneladas. Mas de qualquer forma, 30, 40 quilos de força também é uma força considerável que a gente faz ao executar a apreensão dos músculos mastigatórios, né? Em especial masséter, né? Que é o músculo da mastigação. Então, o ser humano ele vai ter uma força de 30, 40 quilos, alguns casos específicos, pessoas que têm, por exemplo, bruxismo, rangem os dentes, têm uma musculatura um pouco mais desenvolvida, essa força pode chegar até 60, 70 quilos, isso tem descrito na literatura. Pois bem, como que essa força vai afetar na nossa oclusão, na nossa mastigação? Então, a força de 30, 40 quilos, que normalmente é exercida por um ser humano aí, numa média, vamos dizer assim, ela vai chegar de que forma na nossa restauração, né? Então vamos pensar o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Uma força de 30, 40 quilos ou mais, a gente pode verificar o efeito disso quando a gente pensa, por exemplo, numa daquelas trapezistas de circo, que hoje em dia talvez seja mais difícil a gente pensar nesse exemplo, mas eu sou de uma época que dá para pensar ainda nisso, em que existiam trapezistas que colocavam um mordedor dentro da boca, preso por um cabo de aço, e aí essas pessoas eram içadas, né, e no picadeiro ficavam rodando, presas simplesmente pela força da mastigação, da mordida em uma plaquinha. Pois bem, essas pessoas tinham que pesar pelo menos o equivalente à força que ela conseguia exercer na mastigação. Então, a gente por aí vê mesmo, tem pessoas que chegam a 60 quilos de força, 70. Geralmente quem fazia isso eram aquelas pessoas de circo menores, pequenininhas, né? Geralmente mulheres pequenas, e aí eram içadas pela força da mastigação. Só que o que acontece? Você poderia pensar, 60 quilos de força, 50 quilos de força, naquele aparelhinho, naquele dispositivo que ela colocava na boca, poxa, não vai quebrar o aparelho, né? Na hora que ela for içada, tudo. Acontece que toda essa força está distribuída em todos os dentes,
Muito provavelmente aquele dispositivo adaptado na boca desse trapezista, dessa pessoa, ele distribuía bem as forças, né? Então a força ela era distribuída. A gente, quando pensa em termos de força mesmo, a gente não deve levar tanto em conta a que força a gente chega, mas em que área ela está sendo aplicada. Então aquilo estava sendo distribuído em toda uma plaquinha. Por isso essa plaquinha não quebrava, não sei nem de que material era feito, eu era uma criança na época, não sei nem como que eles faziam exatamente esse procedimento. Mas essa força ela tem importância quando ela é aplicada numa determinada área específica. Pois bem, se a gente vai fazer uma restauração no paciente, não quer dizer que vai chegar a 30, 40, 60 quilos de força naquela restauração. Por quê? Porque a força está sendo distribuída na área oclusal de vários dentes, de muitos dentes, né, desse paciente. Então importa para a gente muito mais saber qual a tensão que o material vai suportar. A tensão, ela geralmente é dada pela área em que essa força está sendo aplicada. Então a gente aplica a força, mas distribui numa área grande, então a gente gera menos tensão, né? A tensão depende muito em que área eu estou aplicando, né? E a tensão a gente pode dizer que seria a resposta daquele dente, daquela restauração, à força que está sendo aplicada sobre ela. Quando se distribui a força em vários dentes, eu aumento a área em que ela é aplicada, então eu tenho uma tensão pequena. Meu dente não sofre tanta tensão, minha restauração não sofre tanta tensão. Provavelmente vocês já devem estar pensando em que ponto eu quero chegar, porque se você deixa uma restauração mais alta, você deixa um ponto de contato mais alto, quando o paciente fecha a boca, provavelmente a maior parte da força vai estar sendo aplicada em uma área muito pequenininha. E se ela é aplicada numa área muito pequenininha, a tensão vai ser muito grande. A tensão que esse material restaurador vai sofrer, a tensão que o dente vai sofrer por você estar aplicando uma força muito localizada, né? Um exemplo, por exemplo, eu falei para vocês que existe uma possibilidade de um ser humano ter 40 quilos de força na mordida, na mastigação. Então você imagina a tensão que acontece quando a gente aplica esses 40 quilos, então são 40 quilos, em uma área de 1 milímetro quadrado, uma regiãozinha que ficou mais alto, a resina ali numa porção de cúspide ou de fundo, de sulco, que ficou ali com 1 milímetro de espessura, né, com seção de 1 milímetro. Então numa área de 1 milímetro quadrado. A gente calcula essa tensão em uma unidade em que a gente não pensa muito em quilos, tá? A gente pensa em newtons. Então 40 quilos a gente pode aproximar a 400 newtons. Então vamos colocar 400 newtons sobre 1 milímetro quadrado. Isso, newton sobre milímetro quadrado, vai dar uma unidade para a gente que é megapascal. Então eu tenho uma tensão no meu material que ficou um pouquinho alto ali, de 400 megapascal. Quando a gente pega a bula da resina, ou quando a gente vai olhar um artigo científico, está escrito, pode estar descrito, o quanto que aquela resina suporta de tensão. Para a maioria das resinas que a gente usa, as resinas de consultório, normalmente, elas têm uma tensão, suportam uma tensão de até 300 megapascal. A partir daí elas quebram. Então 280, 290, 300. Ou seja, a maior parte das resinas que a gente tem em consultório, se você deixar ela com uma sobressaliência, deixa ela um pouquinho aumentada em relação ao cabo superficial, na mordida você vai ter um acúmulo de tensão tão alto que leva ela à fratura. E se leva ela à fratura, você perde a sua delimitação no cabo superficial. Você acaba tendo então a exposição de uma área que você não tinha interesse em expor. Vamos supor que nem fosse essa questão, mas se você tivesse a passagem dessa tensão toda em um dente só, né? O acúmulo dessa tensão toda em um dente só.
Com certeza você estaria contribuindo para uma maior sensibilidade desse elemento, porque quando você tem muita tensão localizada em um dente apenas, essa tensão ela vai ocasionar algum grau de deslocamento dos fluidos que existem na dentina e isso resulta em sensibilidade para o paciente. Se esse paciente tiver um problema periodontal, você vai estar passando toda essa tensão através da estrutura desse dente, até mesmo para os ligamentos periodontais, então você está contribuindo para um dente ter uma perda precoce, mesmo no nível ósseo. Então olha só como um detalhe de poucos milímetros no contato de um dente com o outro pode resultar em um acúmulo muito grande de tensão, né, que é força em uma determinada área, muito pequena, e o quanto que isso vai impactar no dia a dia do cirurgião dentista. Então a minha dica é a seguinte, para começar então esse nosso bloco de programas sobre propriedades, a minha dica é que o ajuste da oclusão, logo após o término da restauração, nunca deve ser deixado de lado. O paciente falar que acha que está bom, não, vai acostumar depois, nem que você perca um tempo um pouco maior, você entrega a oclusão do paciente o melhor possível, com a melhor distribuição, a maior distribuição possível de pontos durante a oclusão dele e os movimentos mastigatórios. Porque você vai estar evitando uma série de problemas, não só a quebra da restauração, que provavelmente não vai aguentar, mas uma série de problemas na estrutura dental e com efeitos na sensibilidade dentária também. Então eu vou conversar com vocês a respeito de outros tópicos de propriedades dos materiais nos próximos programas. A gente vai estar sempre então fazendo essa relação da clínica com as propriedades, tá? Simplificar essa linguagem para vocês. Valeu? Até uma próxima.